Você já se perguntou o que realmente acontece com os objetos que você compra de segunda mão? Roupas, calçados, relíquias antigas. Esquecidas por seus antigos donos, muitas vezes carregam histórias obscuras que deveriam ter sido enterradas no tempo. Às vezes, o que trazemos para nossas casas não são apenas objetos, mas segredos sombrios, memórias distorcidas e, quem sabe, algo muito pior. Hoje, você vai descobrir o que pode acontecer quando se ignora o aviso. Cuidado com o que você traz para dentro da sua vida. Prepare-se, porque o que está prestes a ouvir vai muito além de um simples relato. Feche as portas, apague as luzes e acompanhe essa história, se tiver coragem. Sejam bem-vindos aos Relatos Assustadores. Antes de iniciar, eu lhe convido para que apoiem nosso canal. Se inscreva para receber novos relatos. Sem mais delongas, é hora de mais um Relato Assustador. Minha vida havia mudado drasticamente nos últimos meses. O apartamento novo era pequeno, barato e mal localizado, mas era o que eu podia pagar. Estava vazio, desprovido de qualquer conforto. Passei a frequentar bazares de segunda mão, buscando algo que preenchesse o espaço e, quem sabe, a solidão que se instalava ali. Foi em um desses bazares que a encontrei. Uma vendedora com um semblante cansado e mãos calejadas oferecia objetos jogados em cima de uma toalha velha, estendida no chão. O cheiro de poeira pairava no ar enquanto eu olhava sem muito interesse. Mas algo capturou minha atenção. Uma moldura dourada, desgastada e suja, com sinais de ferrugem nas bordas. "Está de graça", disse a mulher com um sorriso vazio. "Parece antiga, mas ainda tem sua beleza, não acha?" Eu a segurei nas mãos. Era pesada, e um frio percorreu meu corpo ao tocá-la. O preço, quase simbólico, parecia ridículo para algo tão imponente, mesmo em seu estado atual. Sem pensar muito, aceitei. Seria uma boa peça para a parede vazia da sala, pensei. Cheguei em casa e coloquei a moldura sobre uma prateleira improvisada. Ao fazer isso, senti uma leve mudança no ar, como se o ambiente tivesse se tornado mais denso. Impressão minha, pensei, tentando ignorar a sensação incômoda. Naquela primeira noite, o silêncio do apartamento foi quebrado por pequenos ruídos que não consegui identificar. Estava cansado demais para prestar atenção, e o cansaço logo me venceu, mergulhando-me em um sono inquieto. Mas, mesmo adormecido, senti como se algo estivesse fora do lugar, como se eu não estivesse sozinho. Os dias seguintes trouxeram mais desses barulhos sutis. Era como se algo estivesse arranhando as paredes, sussurrando atrás das portas fechadas. O som parecia vir de dentro da minha cabeça, mas não havia explicação racional. A cada noite, o incômodo crescia e comecei a duvidar da minha sanidade. Então, uma madrugada, fui acordado por um estalo seco. Levantei-me de sobressalto e caminhei até a sala. O ar estava gelado, mais frio do que o normal. Ali, sobre a prateleira, a moldura dourada parecia brilhar com uma intensidade incomum sob a luz fraca da rua. E foi então que eu vi o reflexo. Não havia vidro na moldura, mas ainda assim, algo refletia ali. Me aproximei, os olhos fixos no que parecia uma sombra dentro do retângulo vazio. Não havia vento, mas senti como se uma corrente gélida atravessasse meu corpo. Minha respiração ficou curta e os pelos do meu braço se eriçaram. A moldura agora era mais do que um simples objeto. Algo estava nela. Algo que eu não entendia, mas que de alguma forma sabia que era perigoso. Sem saber o que fazer, voltei para o quarto, meu coração batendo forte. Não consegui dormir o resto da noite, com a certeza de que algo estava observando. Algo do outro lado. Tentei retomar minha rotina, ignorar o que tinha visto. Talvez fosse minha mente pregando peças. No entanto,
Os ruídos na casa continuavam e a presença da moldura era sufocante. Os sons se intensificavam à noite, mas durante o dia o apartamento parecia quieto, quase normal. Contei a história a João, um amigo de longa data, buscando algum consolo. Ele riu, chamando tudo de paranoia. Deve ser o cansaço, disse ele. Vamos beber uma cerveja lá em casa amanhã. Esvaziei a cabeça. Eu não queria voltar para casa naquela noite, mas não tinha escolha. O apartamento me recebia com o mesmo silêncio denso, o mesmo frio inexplicável que parecia emanar das paredes. O ar ali dentro estava sempre um pouco mais gelado que o do lado de fora. Na noite seguinte, João apareceu em minha porta com um pacote de cervejas na mão. Tentando fazer com que eu relaxasse, falamos sobre banalidades. Ao longo da noite, fui esquecendo o incômodo constante, e por um momento, a normalidade parecia possível. Estávamos sentados no sofá, rindo de uma piada boba, quando ouvimos um som. Um leve sussurro, como alguém falando baixo no quarto ao lado. Olhei para João, e ele parou no meio de uma frase, franzindo o senho. "Você ouviu isso?" Perguntei, esperando que ele negasse. "Ouvi", respondeu ele, levantando-se. O som se repetiu, mais alto desta vez, vindo da direção da moldura. Um arrepio percorreu minha pele e senti meu estômago afundar. A voz, se é que era uma voz, parecia murmurar algo incompreensível. Me aproximei lentamente, os olhos fixos na moldura. "Cara, isso tá esquisito", João comentou, visivelmente desconfortável. "Tem certeza de que você está bem?" Ele se aproximou da moldura, agachando-se para examiná-la. Eu queria dizer algo, afastá-lo dali, mas as palavras simplesmente não vinham. João estendeu a mão, tocando a madeira desgastada. "Isso aqui é estranho. Acho que você deveria se livrar disso", ele disse com um tom sério que eu raramente via. Antes que eu pudesse responder, o som voltou. Dessa vez alto o suficiente para que ambos recuássemos. Era como se alguém estivesse ali, tentando se comunicar. João soltou a moldura imediatamente e deu um passo para trás. "Tá vendo? Não sou só eu, tem algo errado com isso." João, pálido, sugeriu que eu jogasse a moldura fora. Eu sabia que era o certo a fazer, mas algo dentro de mim hesitava. Talvez fosse o medo. Talvez fosse a sensação de que, de alguma forma, aquilo me pertencia agora. "Eu vou dar um jeito nisso", menti, sentindo a mentira pesar em minha voz. João saiu rapidamente, alegando ter um compromisso no dia seguinte. Fiquei sozinho novamente, no silêncio pesado do apartamento, com a moldura me observando de onde estava. E naquela noite, o som voltou. Mais insistente, mais próximo. A presença não estava apenas na casa, estava comigo. Naquela noite, acordei bruscamente, com o coração acelerado. Não sabia ao certo o que havia me despertado, mas a sensação era de puro terror. Meus olhos estavam abertos no escuro, ajustando-se lentamente à pouca luz que vinha de fora. A casa estava silenciosa, mas eu sentia uma presença, como se algo me observasse. Eu tentei me acalmar, mas não conseguia ignorar a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Quando olhei para a porta do quarto, uma luz fraca vinha da sala. Fiquei imóvel, tentando entender o que estava acontecendo. Não deveria haver luz lá. O apartamento estava mergulhado na escuridão quando fui dormir. Levantei-me, hesitante, e caminhei até a sala. A luz vinha da moldura. Ela parecia brilhar, emitindo um leve clarão dourado que iluminava o ambiente de maneira perturbadora. Minha respiração ficou rápida, e eu me aproximei devagar, incapaz de desviar o olhar. Havia algo diferente. O espaço vazio que antes ocupava a moldura, agora estava preenchido por um vidro, um espelho que refletia a sala de maneira distorcida. Senti um nó no estômago. Eu sabia que aquele espelho não deveria estar ali. Havia algo de profundamente errado com ele. Me aproximei, os pés parecendo mais pesados a cada passo, até que finalmente fiquei de frente para o espelho.
O reflexo que vi me arrepiou até a alma. No vidro, vi minha própria imagem, mas atrás de mim, uma figura encapuzada. A sombra alta e sinistra estava parada, imóvel, seus olhos invisíveis cravados em mim. Me virei de imediato, mas não havia nada no quarto. A figura, no entanto, permanecia lá, dentro do espelho, me observando de onde estava. O medo me paralisou por um momento. Eu queria correr, gritar, mas algo me impedia de mover um músculo. A figura então começou a se mover, lentamente, seus passos quase imperceptíveis. Ela avançava, atravessando o reflexo, se aproximando de mim do outro lado. Não. Minha voz mal saiu, um sussurro quebrado. Tentei me afastar, mas minhas pernas pareciam coladas ao chão. O espelho começou a vibrar, o som baixo e ameaçador. Eu estava preso, meus olhos fixos na criatura que se aproximava. Ela estendeu a mão, os dedos longos e finos tocando a superfície do vidro. Senti o ar à minha volta se esvair, como se estivesse sendo sugado para dentro do espelho. Desesperado, tentei correr para trás, mas caí desajeitadamente. Ao levantar os olhos, vi a figura pressionando o rosto contra o vidro, seus olhos negros fixos nos meus. E então, com um som agudo, o espelho começou a rachar. As rachaduras se espalhavam rapidamente pela superfície, como uma teia de aranha. Eu não conseguia respirar, o pânico tomando conta de mim. Quando a última rachadura se formou, o vidro explodiu em 1000 pedaços, espalhando cacos por toda a sala. E foi naquele momento, no instante em que o espelho se desfez, que a figura saiu. Ela estava livre, e eu sabia que estava perdido. Eu corri. Não sabia para onde, mas minhas pernas me empurravam para longe daquele apartamento, daquele espelho, daquela coisa que havia saído dele. Quando finalmente parei, me encontrei em uma rua deserta, ofegante e suado. As luzes da madrugada iluminavam fracamente a calçada. Meu corpo tremia, e o medo apertava meu peito como se fosse uma mão invisível. Eu não sabia o que fazer. Ir à polícia? Contar a alguém? Quem acreditaria em uma história dessas? Decidi fazer o que pude. Descobrir o que estava acontecendo, de onde havia vindo aquela maldita moldura. De manhã cedo, sem dormir, fui até a biblioteca mais antiga da cidade, tentando encontrar qualquer pista sobre o objeto. Após horas de busca, finalmente achei algo. Em um velho jornal, datado de 1937, uma manchete destacava: "Família amaldiçoada desaparece sob circunstâncias misteriosas." O artigo descrevia uma série de eventos bizarros envolvendo uma família rica que, aos poucos, enlouquecera e desaparecera sem deixar rastros. O único item encontrado intacto na mansão vazia era uma grande moldura dourada que supostamente pertencia à família por gerações. O autor sugeria que o objeto estava ligado aos desaparecimentos, mas, na época, isso foi descartado como superstição. Meus olhos correram pelas linhas do texto e a cada palavra meu estômago se revirava. A moldura tinha sido leiloada várias vezes ao longo das décadas, sempre reaparecendo após tragédias inexplicáveis, como se estivesse seguindo um padrão. Cada novo dono tinha desaparecido, deixado a vida de forma abrupta ou enlouquecido, enquanto a moldura continuava trocando de mãos, sempre repleta de histórias sombrias. Voltei ao apartamento no fim da tarde, sentindo a pressão de cada segundo passar. Eu precisava entender como aquilo funcionava, como escapar do destino que parecia inevitável. Ao abrir a porta, um frio gélido me envolveu. A moldura estava de volta à parede, como se nunca tivesse sido tocada. O lugar onde o espelho havia estourado estava limpo, sem cacos, sem sinais do ocorrido. A entidade não estava mais ali, mas a presença dela permanecia impregnada no ambiente, uma sombra invisível que me rondava. Senti que estava sendo observado o tempo todo, como se olhos invisíveis me seguissem. Minha cabeça doía com a pressão crescente da situação, mas não havia escolha. Eu sabia que precisava agir rápido, ou seria o próximo a desaparecer, como todos os outros. No dia seguinte, resolvi procurar ajuda. Um contato da biblioteca me indicou um homem que trabalhava com casos inexplicáveis.
Suas investigações incluíam rituais e proteção contra entidades. Quando o encontrei, o olhar dele revelou que sabia exatamente o que eu enfrentava. Ele falava de energia, de maldições antigas, e me deu uma única chance, um ritual para tentar selar a entidade de volta na moldura. No entanto, ele me advertiu que o ritual exigia força mental e coragem, pois um erro poderia custar caro. Com o ritual em mãos, voltei para casa, pronto para enfrentar o que me esperava. Não havia outra opção. Eu tinha que tentar. A moldura, o espelho, o ser dentro dele, tudo precisava ser detido. Ou eu pagaria com minha vida. O ritual era simples, mas carregava um peso imenso. As instruções estavam detalhadas no pergaminho amarelado que o homem me entregou. Símbolos a serem desenhados no chão ao redor da moldura. Velas posicionadas nos pontos exatos e palavras antigas que eu deveria pronunciar com precisão. Ele me advertiu que qualquer deslize poderia libertar a entidade de vez, e eu sabia que não podia falhar. Cheguei em casa no fim da noite, com a mochila cheia de itens necessários. O ar dentro do apartamento parecia mais pesado que o normal, como se a própria atmosfera estivesse envenenada. A moldura dourada estava lá, esperando por mim, sua presença mais sombria do que nunca. O silêncio era opressor, e senti o medo se instalar no fundo do meu estômago. Mas desta vez, não havia como fugir. Era o fim do caminho. Coloquei a mochila no chão e comecei a preparar o ritual. Minhas mãos tremiam enquanto desenhava os símbolos no chão com giz branco. As velas, uma a uma, foram acesas e posicionadas ao redor da moldura, lançando sombras vacilantes nas paredes. Ao terminar os preparativos, fiquei de pé no centro do círculo. Olhei para a moldura mais uma vez, aquela peça que havia transformado minha vida num pesadelo. Eu sabia que a coisa dentro dela estava se alimentando do meu medo. Precisava ser forte. Comecei a entoar as palavras. O som da minha voz parecia ecoar pelo apartamento vazio, e logo as paredes começaram a vibrar. O ar ao redor da moldura começou a se distorcer, como se o espaço estivesse sendo rasgado. As velas tremeluziram violentamente, quase se apagando, mas eu continuei, forçando as palavras a saírem, mesmo quando a sensação de perigo aumentava a cada segundo. Então vi a figura. No centro da moldura, uma forma começou a emergir lentamente. Era a mesma entidade do espelho, o rosto encapuzado e os olhos sombrios. Desta vez, ela estava se movendo rápido, empurrando o véu entre os mundos. Eu continuei o cântico, mas a pressão ao meu redor se intensificava. Era como se o ar estivesse sendo puxado, sugando a energia ao redor. A coisa estava saindo, rompendo o selo. Meus olhos ardiam e o suor escorria pela minha testa. Eu estava no limite da exaustão, mas não podia parar. Quando a criatura estendeu uma mão fina para fora da moldura, o chão ao meu redor começou a tremer. As palavras finais do ritual se formaram nos meus lábios, e com um último grito eu as pronunciei. A moldura começou a vibrar intensamente, e a criatura congelou, suas mãos ainda tentando escapar. Em um instante, o vidro que não estava mais ali pareceu se reformar, e a figura foi sugada de volta para dentro da moldura. Um som ensurdecedor preencheu a sala, como um trovão distante, e a moldura caiu da parede, inerte. Eu caí de joelhos, exausto. O silêncio que se seguiu foi absoluto, mas havia algo errado. Senti um peso estranho no meu corpo, como se algo me prendesse ao chão. Ao me levantar, cambaleando, me aproximei da moldura caída. Quando olhei para ela, vi algo horrível. O reflexo no vidro não era da sala. Era o meu. Mas não era eu. A entidade não havia sido selada. Ela havia me encontrado. Estava dentro de mim.